vocalizado de hoje no bloco Timbira 80 anos é o radialista e jornalista Edivan Fonseca, para você acompanhar um pouco da sua trajetória no momento em que a Rádio Timbira do Maranhão comemora 80 anos de atividades. Edivan Fonseca faz parte dessa história. Confira. Timbira 80 anos. Eles brilharam. Edivan Fonseca, jornalista, radialista, 70 anos de idade. Como você conseguiu entrar na Rádio Timbira do Maranhão no século passado? De que forma isso aconteceu? Olha, Zé, eu ainda era garoto, de calças curtas, tá? Esportista, torcedor, louco por futebol, como até hoje eu continuo sendo. Então, eu era vizinho de um técnico da Rádio Ribamar, na época, isso com 13 anos de idade. Então, para assistir os jogos de futebol no velho Nilzinho Santos e no extinto estádio Santa Isabel, eu ia com ele. Pegava uma carona para olhar os jogos de futebol nesses dois estádios. E daí eu comecei também a ir com o Ribinha para a Rádio Ribamar, na época no Apicum, no velho Apicum. E por gostar de futebol, gostar de esporte, eu fui me entrosando com a equipe da Rádio Ribamar, a equipe do Jafé Mendes Nunes, do Jairo Rodrigues, do falecido também Murilo Costa Ferreira. E como eu também acompanhava treinos dos times, eu comecei a passar algumas informações dos treinos para a rádio. E fui incluído no elenco da Rádio Ribamar na equipe esportiva. E daí para cá não parei mais. Qual era a sua idade à época? Eu tinha 13 anos de idade, 12 para 13 anos de idade, tá? Eu era menor, mas já batalhava pela vida. E o gosto pelo rádio acabou vindo dessa minha curta passagem na Rádio Ribamar. A minha contratação pela Rádio Timbira foi contratação. Eu já fui chamado da Rádio Ribamar para a Rádio Timbira, que foi reativada depois de longos anos parada, foi reativada em 1963. E a Rádio Timbira formou uma grande equipe esportiva, com o Canarinho, com o Rui Dourado, com o Carlos Lemos, com o professor Braga, grandes feras do rádio desse tempo. E o Murilo Costa Ferreira, que era plantão esportivo, uma espécie de coordenador dessa equipe, já me conhecia da Rádio Ribamar e me chamou da Rádio Ribamar para a Rádio Timbira. E lá fiquei, lá eu fui crescendo, lá eu fui me acostumando, amando o rádio e passando a fazer parte efetiva da equipe esportiva da Rádio Timbira, primeiro time do esporte no rádio. Como se deu a sua apresentação e a sua transformação até receber o título de Bola de Ouro da revista Placar? Como apareceu isso? Olha, Zé, eu comecei sem falar no rádio. Eu era o chamado Foca, né? Que hoje não existe mais, porque atualmente qualquer garoto já pega um microfone de uma rádio qualquer e sai aí falando. Antigamente não, a Rádio Timbira era seletiva, só tinha craque, só tinha fera. Eu custei muito a falar, pegar o microfone da rádio para desenvolver a profissão de repórter.
E quando eu fui colocado para falar, ganhei o apelido de o mais novo repórter esportivo do Brasil. E a Rádio Timbira era quem fazia as corridas de São Silvestre, aqui no Maranhão. Transmitia para a Rádio Bandeirantes de São Paulo, que era a grande patrocinadora a nível nacional desse evento esportivo. A Rádio Timbira tinha um carro e transmitia, na época, as corridas ao vivo. E eu era o repórter. E chamei até a atenção da Rádio Bandeirantes. Eu fui convidado com 14, 15 anos de idade para ir para São Paulo, mas eu fiquei com medo, como um menino, órfão de pai, de mãe. Eu pipoquei, amarelei e preferi continuar aqui na Timbira, tá? E me dei bem na Rádio Timbira, cheguei a chefiar a equipe. Eu era garoto, mas já comandava Canarinho, Jairo Rodrigues, os caras que eram os principais locutores, o próprio Rui Dourado, que depois veio a ser diretor da Rádio Timbira. Trabalhei com esse pessoal todo, tá? E me orgulho disso, porque a Rádio Timbira foi minha grande escola no rádio e me deu know-how também para trabalhar em jornal. Pela sua experiência, como é que você analisa a Rádio Timbira do seu tempo de início de carreira, vitoriosa carreira ao longo dos anos, até os dias de hoje? O que mudou? No começo de 1963 até 1970, a Rádio Timbira viveu uma época de ouro. Viveu tempos de fartura, porque com o ex-governador Newton Belo, na direção do falecido Djá Ramos Martins, não faltava nada para a Rádio Timbira. Até avião, a Rádio Timbira tinha à sua disposição para transmitir jogos fora de São Luís, fora do estado do Maranhão. Foi, sem dúvida nenhuma, a fase mais extraordinária que a Rádio Timbira teve pós-reestruturação. Depois parou. Depois a Rádio Timbira foi caindo, foi se nivelando com as demais emissoras, até que acabou fechando as suas portas do governo da ex-comandante Rosiana Sarney. A Rádio Timbira passou um tempo fora do ar, desativada. Voltou capenga, voltou com um som ruim, parecia mais um sussurro as transmissões da programação da Timbira do que mesmo de uma emissora de rádio. Com a chegada do governador Flávio Dino, a Rádio Timbira deu uma guinada. A Rádio Timbira voltou a ser a Rádio Timbira, aquela rádio para comandar o rádio do Maranhão. Foi totalmente reestruturada. Comprou um transmissor novo, mudou a cara. Hoje a Rádio Timbira tem uma instalação extraordinária, espetacular. Tem um transmissor que pega longe. E com o advento da internet, nem é preciso mais o transmissor jogar longe, tá? Porque a Rádio Timbira, ela hoje está nos lares de São Luís, do Maranhão, do Brasil e do mundo, tá? Hoje, a Rádio Timbira vive um tempo de ouro na radiofonia. Tem nomes como você, tá? O Frank Matos, o Iveson Lima, Gilberto Lima, gente da melhor qualidade do rádio maranhense. E a equipe esportiva hoje da Rádio Timbira, da qual eu também faço parte, assumiu a liderança do rádio do Maranhão, do rádio esportivo do Maranhão. A Rádio Timbira, bem estruturada, bem equipada e muito bem dirigida, tá?
com o Robson, o comandante, tá? E a Rádio Timbira voltou a ser a grande taba do rádio do Maranhão. Timbira, 80 anos. Eles brilharam.